mostrar comprometimento e qualidade na prestação de serviços de assessoria contábil e auditoria independente. Equipe altamente capacitada e em constante treinamento para melhor atender às necessidades da sua empresa. Visite nosso site www.ataquesantos.com.br e acompanhe também nossos perfis no Facebook e Instagram. Ataque Contabilidade e Auditoria. Talvez esse seja o momento mais difícil de nossa vida. O mar já não tem mais movimento desse encontro diário, já não tem o abraço, o sorriso e a mesma vibração. Agora, uma coisa é certa, isso vai passar. E logo, logo vamos sair dessa mais fortes e conscientes. Carinho, empatia. Eu acho que essas atitudes são tudo que a gente precisa. Por isso, Militão, faça a sua parte, se cuide, fique em casa e não se esqueça. Com a médico, você pode contar. Negócio de fortalecer a sua marca, então não perca tempo. Entre em contato com a Santos Press, comunicação integrada, com multidisciplinar, formada por jornalistas, publicidade, de relações públicas, capacidade. A Santos Press, comunicação integrada, está pronta e preparada para promover a sua empresa. E o seu resultado é o nosso negócio. Venha nos visitar e fazer uma parceria de sucesso. Visite o nosso site www.santospress.com.br. Para mais informações, atendimento@santospress.com.br. Ponto telefone 3625-5833. Acesse e conheça acima-da-loteria.com.br. Sabe por que as pessoas preferem o médico? É que ela, além de consultas e exames, ela promove saúde e o bem-estar com ações que transportam a sua vida. Com atendimento primoroso e comprometimento com a saúde de todos, a Promed é o plano para você viver mais, melhor. Consulte o seu corretor e contrate o plano que mais cresce na baixada. Com a Promed, você pode contar. Programa Sem Pauta. Oferecimento praticável do Estado de São Paulo. Pontualidade e tecnologia a serviço do Brasil. Boa noite. Estamos começando mais um programa Sem Pauta através do nosso programa no Facebook. Programa Sem Pauta, você nos acompanha em áudio e vídeo, sempre de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, levando muita informação, entretenimento e você podendo participar e prestigiar desde já o nosso programa. Através do nosso WhatsApp em 991230237, 991230237, você interagindo e participando conosco nesta segunda-feira, dia 20 de julho. Dia que temos o prazer de receber mais uma vez aqui o Marco Aurélio Rosas, ele que é o gerente regional do Sebrae, está aqui conosco para poder bater um papo sobre aí o desempenho e desenvolvimento aí dos micro e médios, pequenos, micros e médios empresários. Boa noite, Marco. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa Sem Pauta. Boa noite, Flávio. Boa noite, Fábio, Caio. Mais uma vez, uma satisfação começar essa semana participando aqui do Sem Pauta, nessa energia boa e passando aí informações importantes sobre o empreendedorismo, sobre o desenvolvimento da região com base aí na micro e pequena empresa. Obrigado pela oportunidade. Muito bem. Também conosco nesta segunda-feira temos o prazer de receber aqui o Caio Sérgio Ferreira, ele que é o diretor da Casa Arte Móveis, sob medida, mais uma vez participando conosco. Obrigado, Caio, pela participação. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Sem Pauta, desta forma remota. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Flávio. Boa noite, Marco. Boa noite, Fábio. É um prazer estar de volta aqui no programa, trazendo novidades e falando um pouco do comércio da Casa Arte, do comércio santista também, nessa retomada que vai nos levar cada vez melhor e cada vez mais longe aí com a retomada do comércio em geral, né? Muito bem. Também conosco, fechando essa bancada, temos o prazer de receber aqui o Fábio Sartori, ele que é diretor do Grupo Sartori, e gentilmente participa do nosso programa. Fábio, obrigado pela oportunidade, boa noite, seja bem-vindo ao Sem Pauta nesta segunda-feira. Boa noite. Boa noite, Flávio, obrigado pelo convite, boa noite, Caio, boa noite, Marco, e a todos que nos ouvem e nos assistem.
É um prazer estar aqui hoje para a gente falar um pouco sobre o mercado de trabalho, emprego, enfim, e sobre a nossa região principalmente. Muito bem. Queria começar aqui pelo Marco Aurélio, ele fazendo aí um breve relato desse momento. Semanalmente as coisas vão evoluindo, quase que diariamente as coisas vão evoluindo para o microempreendedor, para o empreendedor de uma maneira geral, no sentido da busca por acesso ao crédito, na busca da retomada do negócio, pela busca da reinvenção do seu negócio. Então, obviamente, hoje o microempreendedor, seja ele o MEI, o ME, ele tem que se reinventar sobre todos os aspectos. Como ele buscar o acesso ao recurso, como ele se reinventar para poder vender, como ele tem que se reinventar para poder fazer a sua gestão do seu negócio. Né? Então, isso é uma busca diária de todos os segmentos, Marco. E aí, obviamente, você atrelado a isso, você vê que lentamente o processo está sendo retomado da economia. Passos lentos, mas de maneira prudente, para que você possa ter uma eficácia e não ter aí um sobressalto, como houve a região do Sul, que podemos destacar. Sim. O Sul acabou liberando, em especial Santa Catarina, e aí o processo saiu ao contrário. Né? Hoje, os maiores casos mais gritantes aí em relação a Santa Catarina tiveram que rever essa condição da área econômica, da área do comércio. Qual é o teu cenário com relação a isso, Marco? Não sei se estendi demais Sim. aí para você poder explanar. Não, imagina, foi perfeito. Eu acho que o Caio e o Fábio, eles podem dizer o quanto o empresário brasileiro ele é calejado pelas mudanças que ele sofre, né? Pelos desafios que ele vivencia em todo o decorrer da empresa. A diferença é que esse desafio que a gente está vivendo agora, ele não tem precedente, né? Ele é algo que, aliás, até tem, mas há muitos anos atrás, e a nossa geração não viveu isso. Mas, o Flávio, você falou uma coisa importante. A gente está passando por isso e com uma luz de esperança muito forte. Da última vez que eu participei contigo, eu disse a você que as maiores procuras do Sebrae era crédito, a primeira delas, de cada 10 empresários, 8 eram em busca de crédito para poder passar por este momento. E a outra era vendas, tecnologia, de como eu me reinvento, porque o melhor crédito que tem é nota fiscal emitida, né? Não é crédito do banco. Crédito do banco tem juros, né? E aí melhorou muito. Sob o ponto de vista de crédito, Flávio, eu anuncio agora aqui em primeira mão para vocês que o Sebrae lançou uma linha de crédito pura. O que significa isso? Com recursos da própria instituição, através de uma fintech, o micro e pequeno empresário hoje do estado de São Paulo já acessa e já sabe o valor pré-determinado para ele de um empréstimo a 0,35% ao mês, tanto para capital de giro quanto para investimentos. Né? Está sendo muito, muito procurado. Né? E a gente sabe, né, Flávio? No início da pandemia, quando a gente perguntava para o empresário quanto tempo ele tinha de fôlego financeiro, era de 13 a 17 dias. E a gente já está no 100º, enfim, a gente já passou dos 100 dias. Então, o crédito é essencial para esse empresário. Em alguns casos, por exemplo, algumas pessoas estão negativadas. A gente até chegou a falar sobre isso. No crédito agora que lançamos com a Fintech, se a empresa se negativou durante a crise, não é empecilho para ela acessar a linha de crédito, que é uma novidade aí para quem quer acessar essa linha de crédito. E é importante, depois eu até te passo aí o endereço, ele chama créditopararetomada.com.br, e é só fazer pelo site ali e é super rápido. O prazo máximo para o empresário ficar sabendo desse recurso, de 4 a 5 dias. Ah, bacana. E só uma pergunta, antes de passar, mas vamos procurar divulgar isso aqui nos nossos canais. Qual é o período de carência? Existe uma carência, Marco, com relação ao pagamento da primeira parcela do empréstimo solicitado? Tem sim. O prazo vai até 36 meses, com até 8 meses de carência. Até 8 meses de carência. Então, a gente está falando aí do início do pagamento pós-pandemia, né? Porque a gente vai passar por isso, né? E para o empresário tomar um fôlego, pagar suas contas e fazer o crédito. Ô, Flávio, mas é importante também dizer que a gente tem alguns consultores financeiros no Sebrae que ajudam o empresário a fazer esse planejamento. Porque o que aconteceu é que a falta de planejamento de alguns empresários fizeram ele tomar um crédito ou muito acima ou muito abaixo do que ele precisava.
e aí atrapalhou ele numa outra busca, por exemplo, agora, ou o banco ofereceu a ele uma taxa de juros muito elevada, e isso é um péssimo sinal, né, também. Isso pode, uma linha de crédito com juros altos, ao invés de ajudar, ele vira um inimigo da empresa, né? Então é importante o planejamento financeiro também, e a gente tem os nossos consultores que gratuitamente dão essa assessoria para o empresário interessado no crédito. Isso aí acaba sendo muito importante justamente para poder ter acesso. Não é o caso nem do Fábio e nem do Caio, porque eles não têm problema com relação a isso de buscar crédito, porque são pessoas privilegiadas. Né? O programa está sendo feito hoje, está sendo realizado para os nossos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Não é o caso específico nem do Fábio, nem do Caio. Mas, Caio, me fala um pouquinho desse momento aí de reinvenção desse trabalho, dessa condição que hoje tem, a questão online. Obviamente que as vendas online cresceram muito, cada vez mais, né? Eu acho que dentro da possibilidade você consegue realizar isso também, mas tem algumas coisas que é necessário a presença, né, da pessoa que vai adquirir, ela quer tocar, ela quer enxergar, ela quer mensurar isso dentro dos móveis, seja ele sob medida ou seja dos móveis prontos também que vocês acabam comercializando. Como é que é essa retomada aos poucos aí nesse sentido, Caio? A maior mudança mesmo foi passar a fazer reuniões online, né? E passar a fazer os primeiros atendimentos também online, né? Isso a gente não trabalhava dessa forma, era sempre com uma visita, era sempre com contato telefônico, mas dentro dessa quarentena, lá no começo, a maior mudança foi justamente essa, e chamada de vídeo com os clientes, ensiná-los a fazer medições nos seus ambientes, para poder passar para a gente, né, e dessa forma orientá-los, preciso dessa medida, dessa, fazer a primeira reunião de briefing com o cliente e, a partir disso, desenvolver o projeto e aí ter o contato físico mesmo, depois de ter até um contrato já não assinado, mas já averbado, né, e na visita técnica na casa do cliente para aferir as medidas para a produção, aí levar algumas cores só para ele ter a ideia na mão e falar assim, não, realmente é essa. Porém, a gente usou muito recurso das fotos de ambientes que a gente já fez ao longo dos anos, né, da casa de cliente. Eu estou pensando nessa cor aqui, quer ver o resultado dela? No nosso site tem lá no portfólio, o apartamento tal, é a cor que eu estou pensando em usar. Adorei, tal, só me traz só para confirmar. Então, de fato, precisa do contato físico no final, né? Porém, a gente não tinha esse... Hoje a gente faz muito reunião online, né? Liga a câmera do WhatsApp, eu mando o link de Zoom, e daqui da loja mesmo eu falo com a pessoa. A gente já fechou apartamentos com clientes do Rio de Janeiro, que depois só vieram aqui para ir junto fazer a medição técnica. Né? E também chegaram a gente pela internet, através do Google. Então, viramos a chave também para a internet. E essas reuniões têm sido muito eficazes, né? Do ponto de vista da praticidade, né? Eu tenho certeza que isso tem facilitado muito, né? A gente aqui não sofre do problema do deslocamento, né? Mas a praticidade que você tem da pessoa não precisar sair do escritório dela para ir no apartamento para me receber, para conversar sobre o apartamento. No próprio escritório dela, ela já conversa comigo, eu estou aqui. Né? Então, a gente mora numa cidade muito prática de locomoção, mas otimizou o tempo, né? Fábio, como é que é dentro do teu negócio? Como é que você enxerga isso, do grupo de empresas que acabou compondo? E, obviamente, essa troca de informação, de experiências com parceiros, com clientes, com concorrentes, porque eu tenho percebido uma união muito grande entre os concorrentes, isso tem me chamado a atenção de maneira positiva, porque todos estão procurando buscar a solução. Porque eu parto do princípio que cada porta fechada que está ao seu lado é ruim. É importante ter portas abertas ao lado do seu negócio, né? Porque eu acho que isso movimenta cada vez mais. Então, como é que tem sido isso para você, Fábio, na tua visão? Flávio, o nosso negócio sentiu bastante no início da pandemia, aliás, o nosso segmento, porque nós somos uma empresa que vive de duas coisas, basicamente. Recrutamento e seleção para as empresas e treinamentos presenciais até então, até março. Acontece que com a pandemia ninguém contratava e ninguém treinava. Tudo foi suspenso. Eu tive exatamente 15 palestras canceladas entre o dia 1º e o dia 18 de março. Foram caindo uma atrás da outra. E aí
a gente teve um mês conturbado, mas assim, a gente aproveitou esse tempo que eu falo, a parte boa. Nós só sentimos em termos de faturamento, obviamente caiu 50% a nossa receita, em março aliás, em maio e em junho, a gente teve esse prejuízo, mas trouxe muita coisa boa para a gente, que foi exatamente essa oportunidade da reinvenção. Então, hoje nós somos uma consultoria mais enxuta, mais rápida e mais tecnológica, e altamente preparado para essa retomada. Então, nós investimos todo o nosso processo de gestão e de operação online. Nós montamos uma escola que era de treinamentos presenciais para online em 30 dias e já tem mais aluno do que a escola presencial. Então, ou seja, com isso, qual foi a grande reinvenção aí? As pessoas que estavam aqui presencialmente pagavam um valor que era barato já, enfim, era R$ 129, passaram a pagar R$ 29 para ficarem do conforto da sua casa, tendo mentoria e aula ao vivo toda segunda-feira. Então, ou seja, essa foi a grande reinvenção. E aí agora eu percebo que o mercado entendeu que vai ser assim por algum tempo e as coisas começaram a retomar, inclusive com treinamentos online, coisa que era impensável até um tempo atrás, mas hoje é uma realidade, isso já acontece, tem dado muito certo, tem dado muito resultado e já faz até a gente questionar se a intensidade da sala física vai voltar ou não. Eu acredito que ainda vai levar um tempo. E sobre a concorrência, o que você falou, é muito importante a da gente trocar essa ideia, porque o sofrimento de um é dos outros também, e fazer alianças, né? Porque é aquilo. Ninguém vai passar por essa sozinho, assim como ninguém entrou sozinho. Então, é isso que vai te fazer levar à frente ou não. Legal, 7h18, 7h18 dessa noite de segunda-feira. Eu vou bater um papo aqui com o Fábio Sartori, ele que é o diretor do Grupo Sartori, que gentilmente participa do nosso programa, o Marco Aurélio Rosas, que é o gerente regional do Sebrae, e também a participação do Caio Sérgio Ferreira, ele que é o diretor da Casa Arte Móveis, sob medida. Tem uma questão aqui, que eu acho que o Marco Aurélio poderia desenvolver, que nós falamos da tecnologia, nós falamos dos atendimentos online, que hoje o Caio já consegue vender apartamentos do Rio de Janeiro, Dubai, né, Paris. Você vê que ele hoje, a pessoa não precisa ir na Casa Arte, né? A Casa Arte vai até, na verdade, o potencial cliente. E o Fábio exemplificou da questão das salas que ele tinha, das salas de aula, trouxe isso para o online, já se adaptou e já está repensando a questão dela física. E isso, Marco Aurélio, isso tem sido aí uma tendência muito grande dessa reinvenção. A questão que fica é a seguinte: como mensurar isso, Marco? Porque o que acontece? Já está retomando a questão presencial. Sabemos que tem pessoas que se adaptam da questão online e tem pessoas que não se adaptam na questão online. Ela tem a questão presencial, no tocar, no sentir, no falar. Então, são duas coisas bastante claras isso. E o estudo, na área de estudo, isso ficou muito tranquilo, ficou muito claro em relação às faculdades, presencial e o EAD. Aí eu trago isso para os negócios. Como é que a pessoa pode mensurar isso, Marco? Porque a pessoa fala assim, não quero mais nada, entrego lá o meu aluguel, a minha sala, meu escritório, porque eu vou fazer online. E aí nós sabemos que isso às vezes nem sempre dá certo, porque com o passar do tempo, aquilo que ela achava que era uma maravilha, nem sempre é. Como mensurar isso, Marco? É importante esse equilíbrio, viu, Flávio? Esse equilíbrio e o estudo, né? Depende de negócio a negócio. Eu estava ouvindo o Fábio e, enfim, histórias como a dele têm se repetido em pequenas, médias, grandes empresas de maneira muito abrupta. As empresas tiveram que ir para o digital muito rápido. A gente viu duas histórias fantásticas aí do Caio e do Fábio. E isso aconteceu e as pessoas começam a repensar alguns pontos. Por exemplo, ano passado, só para contar uma história do Sebrae, a gente deve ter atendido, numa média no estado de São Paulo, cerca de 10 milhões de empresas. Empresas e pessoas, tá? Seja física ou jurídica, foram umas 10 milhões de pessoas. Há um mês atrás, mais ou menos, nós fizemos uma semana que a gente chamou Sua Empresa Digital em 5 dias. Com uma série de oficinas, desde saber tirar foto do produto até postar e mexer no Instagram. Foram 14 milhões de acessos.
Percebe a diferença? Quando no ano passado eu atendi 10 milhões aqui no escritório, todos os escritórios, em uma semana, 14 milhões de pessoas acessaram esse conteúdo. Então, o mundo digital ele veio para ficar. É óbvio que eu não posso deixar aqui, enquanto Sebrae, a minha área presencial, porque nem todo mundo, como você bem lembrou, tem acesso e tem facilidade. A gente tem um universo de MEIs que às vezes é o pedreiro, que às vezes é o azulejista, que às vezes são pessoas que não têm tanta facilidade assim de acessar e a sua empresa digital em 5 dias. Então, ele tem que ter um acolhimento aqui no Sebrae com segurança, assim como na empresa do Caio e do Fábio. Mas o fato não tem nem internet, às vezes, né, Marco? Não tem nem internet. Nem internet. Hoje eu vejo grandes empresas, por exemplo, a gente falou isso há algum tempo atrás, tinham prédios maravilhosos na Berrini que agora estão pensando, né? Se vale a pena ter um prédio na Berrini, porque parece que não perdeu a produtividade em casa ou no home office. Então, assim, é um movimento de transição que a gente está vivendo, mas eu acho que você foi muito prudente. Nem lá, nem cá. Depende do negócio e não dá para abandonar um em detrimento do outro, porque a gente tem públicos diferentes, tem pessoas diferentes. O que não dá é para voltar atrás no mundo digital. Ele veio para ficar. Eu tenho percebido com a minha filha que parece que já foi superado a questão digital para as aulas online. Inclusive, até provas estão sendo colocadas em prática e a escola repensa isso. É óbvio também que nada substitui o recreio lá na escola, o contato com os coleguinhas. Isso não tem substituição. Não quer dizer que agora tudo vai ser online. Não pode. Mas a gente rompeu uma série de barreiras. O Fábio trouxe uma história sensacional de rompimento de barreira agora, e outras empresas estão vivendo isso. Recentemente, a gente viu aí um depoimento de um grande banco, de um CEO, que dizia o seguinte: olha, eu demorei 1 ano para planejar 300 funcionários em home office, e em 3 dias coloquei mais de 20 mil funcionários em home office. Então, percebe que foi muito abrupto, mas o digital ele veio para ficar e as soluções estão aí. Mas você tem toda a razão, Flávio. Não dá para jogar fora, ou não dá para descartar o presencial, porque ele também é muito importante. Deixa eu mandar um abraço aqui para a dona Maria Alice, que está nos acompanhando. Obrigado, dona Maria Alice. Um beijo para a senhora. A Catarina Novaes também nos acompanhando. Obrigado pela participação. Ô, Fábio, eu queria que você falasse que agora as pessoas estão tendo tempo, de uma certa maneira. Fica claro que o home office trabalha-se muito mais, mas, ao mesmo tempo, tem aquele momento de relaxamento, aquele momento que tem aquelas pessoas que não estão trabalhando, que perderam a oportunidade. Quais são as dicas que você pode dar nesse momento? Porque ela está no conforto da casa dela, ela tem até uma estrutura para poder se preparar. O que você pode falar com relação a isso? Porque não deixou de ter oportunidade de trabalho. Eles existem. Para isso, é a capacitação, a resiliência, é a preparação. O que você pode falar a respeito disso? Porque as pessoas às vezes falam assim, não tem emprego, não tem oportunidade. A pergunta é, a pessoa está capacitada? Porque eu ouço muitos empresários falar assim, olha, eu tenho vaga, Flávio, que eu não consigo preencher. E aí você pode discordar ou concordar, afirmar ou não, isso que eu estou te falando. Quais seriam as dicas? Quais 3 dicas básicas que talvez, Fábio, ninguém pense, e aí você vai falar assim, essa é a chave para você poder abrir essa casa. Ô, Flávio, até para contribuir com o Marco aí, era impensável na minha carreira eu dar uma palestra de 1h30 para 9.000 pessoas. Imagina uma Vila Belmiro inteira e eu lá palestrando. E eu fiz isso por uma empresa de educação, a maior do país. Vila Belmiro, você não foi feliz. Vamos combinar. 7h25. Eu quis ser local. Corinthians, o Itaquera, local, 45 mil pessoas, o banheiro de mármore. Aí eu acho que você vai estar mais... Você colocar na Vila Belmiro, com todo o respeito à Vila Belmiro, não dá, né? Mas tudo bem, Fábio, vamos continuar no raciocínio. Lá, foi essa só, por isso que eu quis dizer. Então tá bom. 9.000 pessoas online assistindo a minha palestra. Fisicamente, talvez eu nunca fosse ter essa oportunidade. Isso é muito maluco, isso aconteceu. Então, só para exemplificar, agora sobre a pessoa que está em casa reclamando que não tem emprego, ou que está difícil, eu tenho uma triste notícia para ela. Se ela continuar pensando assim, ela vai continuar mais tempo desempregada. Por quê? Imagina em um momento de pandemia, que a gente, antes da pandemia, tínhamos aí 12 milhões de desempregados. Hoje, a gente ainda tem mais 4,4 milhões, em média, né, que estão com contratos suspensos, fora os 2 milhões que perderam emprego na pandemia. A gente está falando de um universo que pode ser que chegue a 20 milhões de desempregados até o final do ano.
Tomara que essas pessoas que estão com o contrato suspenso não se confirmem as demissões. Então, a gente está falando de uma competitividade que vai haver no mercado para cada vaga muito grande. Então, ou seja, vai ter gente muito boa. E essas pessoas tiveram a oportunidade de, na pandemia, se capacitarem, que o que não faltou foi instituições aí com curso online de graça ou com preço acessível, para que ela pudesse se reinventar. Então, o que eu acredito é que, assim, a pandemia acabou com a zona de conforto de todo mundo, tanto de empresa, quanto de candidato, quanto de funções, de qualquer nível e qualquer segmento no mundo. Então, ou seja, terão que fortalecer duas competências muito fortes aí para continuarem competitivos nesse mercado. Três, na verdade, eu diria, né? A primeira é a da reinvenção, essa capacidade de se adaptar, de se reinventar muito rápido. Segunda, gestão de tempo, porque ele também não tem que trabalhar 110% só porque está em casa, então vai ter que gerenciar muito bem o seu tempo, o seu local de trabalho, preparar um local para isso, tirar o pijama e produzir. E a terceira é intraempreendedorismo, o olhar de dono para o que ele faz e para a empresa que ele trabalha. Essas três competências serão as principais e inclusive, o que a gente aborda muito lá na escola online, que assim, a gente tem até um curso focado do desemprego ao emprego, que é exatamente essas coisas que as pessoas não olham. Hoje você pega numa entrevista, a pessoa tem 40 minutos, ela pensa primeiro em se justificar, não em demonstrar seus resultados. Então ela põe culpa no chefe, na empresa, no processo que era errado e tudo mais, quando não interessa isso para o recrutador. Interessa o que você tem de bom para aquela vaga. Então fica a dica aí para todo mundo, né? Aliás, Fábio, falar mal da empresa, não importa, mesmo que ela tenha um histórico que não seja favorável, não é prudente, né, Fábio? A pessoa sair de uma empresa e começar a criticar a empresa que ela saiu indo para uma outra, né? Não é prudente, né? Não vai ajudar em nada, além de ser antiético, né? Então, assim, pensa que numa entrevista, naqueles 40 minutos, tudo que o recrutador quer é saber suas qualidades, o que é que você pode contribuir para aquela vaga em aberto. E as pessoas tentam se justificar para quê? Para transferir responsabilidade, colocar a culpa no outro, na empresa e tudo mais, quando não é ali que está o resultado dela. Outra pessoa que evidenciar os comportamentos que a empresa busca vai conquistar a vaga. Legal. Ô, Caio, dentro do teu processo, como é que é a oportunidade de trabalho? Você, com o tempo, vai retomar as contratações? Você está retomando? Qual é o perfil hoje que você procura buscar? É difícil encontrar mão de obra, seja ali nas lojas ou até na parte de planejado sob medidas, sobre imóveis sob medidas? Então, a gente tem, por histórico, criar os colaboradores. Então, a maioria dos nossos funcionários, eles entraram com o menor cargo, isso estou falando lá da linha de produção, né? Eles entraram com o menor cargo e foram se capacitando, então a palavra é capacitar os colaboradores. Eles foram crescendo dentro da empresa, né? E a gente também, coincidentemente, veio a contratar um novo colaborador para nos ajudar na equipe de montagem, bem no começo da pandemia. E passamos por essa fase, né? Crescemos também, assim como o Fábio falou, crescemos nesse período de pandemia e agora estamos surfando uma onda boa e com um resultado muito positivo. E ainda bem que a gente contratou, que veio a nos fortalecer. E na parte de desenvolvimento de projeto, que já é a parte aqui da loja, né, da parte comercial, estudo já a contratação de mais uma pessoa, porque a demanda, devido à internet, né, devido a investimentos na internet, a demanda cresceu bastante para atendimento ao cliente, né, para dar aquele primeiro atendimento ao cliente, primeiro suporte ao cliente e, posteriormente, desenvolver uma proposta para ele. Então, já temos um gargalo aqui, que seria um novo colaborador na área de projetos, na área de vendas, mas a gente tem esse histórico na linha de produção. E a gente, graças a Deus, tem 2 funcionários, um com 20 anos de casa e outro com 18 anos de casa, e isso é reflexo de uma empresa onde tem seus valores aí na ponta do lápis, né? Deixa eu só te fazer uma pergunta antes de ir para o Marco, que é a questão de oportunidades de promoção
Qual é o cuidado que você deve ter nessa linha? É uma linha que você costuma usar, a questão da promoção, de um momento para você poder aumentar as vendas? Como é que você trabalha isso? Ou não é uma linha que vocês utilizam, Caio? Não, somente como a gente está passando por um momento de troca de mostruário, né, algumas coisas nesse sentido, mas como é um produto 100% personalizado, a gente primeiro precisa entender o momento do cliente e o desejo dele em fazer aquele ambiente ou aquele apartamento que ele está comprando, aquela casa que ele está comprando. Então, não é muito um produto de se vender com desconto, né? É um produto personalizado para o cliente. Então, aquele armário não sai duas vezes, não é uma linha de produção que eu vou fazer vários iguais, né? Isso não acontece na empresa, né? Mas é muito personalizado para cada um. Então, somente aquela negociação ali de fechamento de contrato e, quando esporádico, troca de mostruário. Então, não é muito legal. Marco, uma coisa que é importante, que eu estava falando um negócio da promoção, porque as pessoas, às vezes, não vou dizer desespero, mas uma preocupação excessiva. O que pode acontecer com a pessoa é que, às vezes, ela começa a fazer uma promoção que, depois, quando ela começa a fazer conta, ela acaba tendo prejuízo. Já presenciei algumas vezes e isso acaba acontecendo. Ela não vendeu porque ela queria fechar a empresa, ela queria vender para poder fazer giro. Mas esse giro, ela tem que ver se essa conta cabe. Como é que é a fórmula aí? Como é que é a fórmula disso? Ou quais são os cuidados que a pessoa deve ter antes de fazer uma promoção, Marco? Flávio, exatamente isso. Enquanto eu ouvi o Caio e eu vi a tua pergunta, existe uma estratégia para cada empresa. Sabe que quando a gente fala de empresas de serviços, ela tem uma particularidade com promoção que precisa ficar muito claro. Isso estou falando de serviços em geral, porque se eu for comprar um produto e eu tenho essa caneta e vou comprar essa caneta, eu vou pelo preço, e se tiver mais barato na papelaria A, eu já conheço o produto, eu já sei que é a caneta Bic. E isso não é uma regra para todo mundo, especialmente para a área de serviços. Eu me lembro de uma oportunidade no interior do estado de São Paulo, a gente tinha um grupo de empresários da odontologia, eram dentistas e que tinham suas clínicas. E no grupo eles utilizavam palavras de concorrência muito forte. Olha, enquanto ele faz um serviço por 100, o outro vai lá e oferece 50. Então era um mercado muito competitivo entre eles. E a gente fez uma pesquisa que a gente chama de grupos de foco. Colocou alguns clientes, deixou os dentistas de um lado vendo e deixou o moderador dentro da sala conduzindo. E a percepção dos clientes do dentista, que é uma atividade de serviço, era que quanto maior o desconto, mais havia uma desconfiança sobre o serviço prestado. E os dentistas não reconheciam isso. Então, quando o Caio fala, de repente, assim, olha, de repente a minha promoção não está no preço, mas ela pode estar em outra coisa, porque em alguns casos, algumas atividades de serviços, quanto mais você oferece o preço, pode ocasionar um serviço, e às vezes não é, de pior qualidade. Olha para você ver que interessante. Suscitou isso naquele grupo de pessoas que usavam serviços dos dentistas. Então, toda vez que a gente fala de promoção, nós não podemos pensar só em preço, porque é exatamente o que você disse, Flávio. Eu vou precisar comprar de novo. E o valor do que eu vou comprar de novo vai sofrer um impacto. Eu não vou conseguir mais comprar os mesmos produtos com a mesma qualidade. Em alguns casos, eu tenho um produto que está há 3 anos ali. Aquele sim, fazer giro com ele, mas tudo depende de um pouco da estratégia. E o outro ponto importante, olhando pelo olhar do cliente, o empresário precisa entender que as pessoas não compram um produto, mas ela compra o benefício que o produto propicia. Ninguém vai no Caio para comprar o móvel. Ela vai no Caio para poder ter praticidade, para poder ter uma casa bonita, para poder ter estilo, para poder ter, enfim. O produto, ele é só um meio para tal. É óbvio que isso é muito óbvio, mas isso tem detalhes depois na comunicação da promoção que fazem toda a diferença, porque quando o Caio for falar, ele não vai falar da prateleira, ele vai falar de um sonho de uma prateleira. Isso vai cair muito melhor na cabeça do consumidor do que a promoção da prateleira, se é que eu me fiz entender. Mas é importantíssimo, Flávio, para cada caso é um caso, e é importante que o cliente saiba, que o empresário saiba que promoção, às vezes, não está só no preço. Hoje, eu com a pandemia, eu pedi uma marmita aqui para comer aqui no Sebrae,
E a marmita chegou com um potinho de álcool em gel deste tamanhinho e um A3 pequenininho, dizendo o seguinte, como que você higieniza a marmita em suas mãos para que você coma com segurança. Olha o diferencial. E quanto isso custou? E a questão não é o preço do Marmitex ou o preço da comida que eu pedi, é todo o envolvimento de agregado que está ligado à promoção. Então você tem toda a razão, tem que tomar muito cuidado com isso. E já vemos vários casos de empresas que quebraram em função de promoção mal executada. Muito bem, 7 horas e 37 minutos. Uma coisa que eu queria saber do Fábio é que os empresários, obviamente, acabam tendo a busca por novos profissionais aí, porque as empresas, o próprio Caio citou isso, eu acho que isso vai começar a retomada da oportunidade. E, obviamente, que você deve ter clientes de várias formas de pensar. Tem aquele cliente, às vezes, que vai querer uma mão de obra que já tem uma qualificação pronta com experiência, ou aquele que não tem experiência, né, para poder ensinar. Mas o que você percebe hoje? Qual é a maior carência, a maior necessidade hoje do empresário na contratação, independente do segmento? E uma coisa que me chamou a atenção, que a gente está falando do home office. Já existem empresas que vão dar um deadline, vão estabelecer um time para aqueles colaboradores que não estão acostumados a ter uma estrutura de home office em casa, porque eu acho que é importante, Fábio, você falar sobre isso também. A questão do home office. Não é estar em casa, abrir um laptop e começar a falar. Não é isso. É uma estrutura mínima que você tem que ter dentro do home office. Com todo respeito àquele que tem filho, que tem neto, que tem... Não dá para você ter ali uma confusão, no bom sentido, né? De você misturar o momento do seu trabalho, que você tem que estar dedicado, você tem que estar compenetrado numa reunião, com outras situações. Então, já tem empresas que já estão identificando que aquela pessoa, que ela é muito boa na sua estrutura, trabalhando fisicamente, para o home office ela não consegue corresponder, porque a estrutura dele ali acaba atrapalhando. Como é que você enxerga isso e como é que já se fala isso? Porque não é só aquela pessoa que... Vamos dar um exemplo. Tem uma empresa com 10 funcionários. Talvez 10 bons funcionários, 10 bons colaboradores, fisicamente. E aí você coloca eles de maneira remota. Nem sempre os 10 vão estar adaptados para poder desempenhar no sentido de você ter uma condição remota. O que falar a respeito disso? O que você pode comentar? Legal. Qual é a tua percepção nesse sentido? Realmente isso acontece? Legal. Então, quanto ao perfil que as empresas buscam, de uma maneira geral, é muito claro isso, independente do nível e do segmento. As empresas buscam aqueles profissionais que primeiro se alinhem com a sua cultura e valor. Então, ou seja, contratam mais pelo comportamento do que pela técnica. E isso vem sendo cada vez mais comum, e isso hoje em um processo, se eu for dividir aqui, 80% da contratação define no comportamento e 20% na técnica. Por quê? Porque a técnica, você 30 dias perto de alguém que saiba executar o serviço, você aprende. O comportamento indesejado, você não muda em 30 dias. Leva um pouco mais de tempo por todas as crenças e valores que o ser humano carrega durante seus 30 e poucos anos, 40, enfim, por aí vai. Então, essa é uma necessidade das pessoas entenderem o que aquela empresa tem de valor e de cultura e se ela se alinha com aquilo, para então ela entrar e fazer parte de uma cultura que faça sentido para ela também. É um casamento, né? Então, isso é o que mais acontece hoje no mercado. Falando de home office, eu posso dar até o nosso exemplo aqui. Nós sempre fomos fisicamente aqui, a gente é hoje em um time de 8 pessoas, e aí a gente sempre estava muito perto, muito junto, numa estrutura de 150 metros quadrados, 3 salas. De repente, a gente viu que estaríamos em casa. É o que o Marco falou, em 3 dias nós fomos todo mundo para casa. Tudo bem que a gente já tinha gestão implementada, isso facilitou bastante, contratamos as ferramentas que a gente precisava para fazer o trabalho online e continuamos. Aconteceu um fenômeno com a gente. Nós crescemos enquanto empresa. Então, ou seja, entregamos melhor, entregamos mais rápido, porque as pessoas elas ganharam mais velocidade no seu dia a dia. E aí a gente decidiu que, passados a crise, nós vamos manter essa rotina home office. A gente só tem escritório aqui agora para reuniões e tudo mais, uma vez por semana de alinhamento e uma outra vez só para medir os resultados. Mas caso
mas todo mundo vai para casa. E essa preocupação que você falou existe porque é uma realidade que as pessoas terão que preparar o seu ambiente. Foi tudo muito no susto. Então, teve muita empresa que mandou os equipamentos que a pessoa estava aqui fisicamente para casa dela. Mandou computador, mandou cadeira, mandou notebook. Nós fizemos isso, inclusive. Nós mandamos todas as cadeiras, todos os notebooks para casa, enfim, e fizemos isso. O que acontece é que os profissionais também precisaram fazer a parte dele, que é, primeiro de tudo, saber que o home office não é lazer e você trabalha de vez em quando. Não. Você está ali no seu horário de trabalho e, para isso, você precisa, primeiro, tirar o pijama, e eu não digo que você precisa colocar terno e gravata, mas uma roupa que te remeta a agora, né? Mudar teu estado físico. Depois, negociar com a família, com a esposa, com o filho, para entender que durante aquele período você vai estar naquele quarto produzindo como se estivesse no escritório e terá os seus horários de pausa e tudo mais. E uma dica que eu dou para a pessoa ser produtiva no home office é o seguinte: quando começar o dia, de preferência quando terminar o dia anterior, faça uma lista de coisas que você essencialmente precisa entregar naquele próximo dia. E quando chegar no final do dia, faça um check desses itens para que você saiba que você realmente produziu e entregou aquilo que você se comprometeu. E a todo momento você vai tomando conta da sua produtividade. E aí você estabelece um senso de recompensa ou punição, porque você pode terminar antes e ok, você andou muito bem com a sua produtividade, ou você vai ter que trabalhar até mais tarde porque você não fez o que tinha que fazer. Então, ou seja, as pessoas vão ser cobradas muito mais por resultado do que por horário de trabalho agora. Então, assim, e eu vejo muita empresa tendo a iniciativa de contribuir financeiramente para que isso seja viável. Então, ou seja, estão pagando internet, estão pagando, estão mandando kit para fazer happy hour online. Então, tem todo um movimento para isso, que o home office a gente já discutia há 10 anos, mas nunca se implantou efetivamente. Então, agora essa preocupação, ela tende a intensificar de que eu preciso fazer o cara ser produtivo lá no home office, que isso já é uma realidade. E, infelizmente, aqueles que não se adequarem, não tiverem uma disciplina, sofrerão muitas consequências aí no mercado de trabalho. Quer complementar, Marco Aurélio, com relação a isso? Sabe que o Fábio falou fato que é muito problemático para quem é micro, pequeno empresário, sabe, Flávio? Geralmente quem está começando o negócio tem a tendência de fazer processos seletivos bem arcaicos. O que seria isso? Olha, o meu filho ele está desempregado, dá uma força para ele. Olha, fulano de tal precisa de um trabalho, tal. E aí é muito mais complicado, caso ele não se adeque por força comportamental, de você demitir alguém. Esses dias atrás eu atendi um empresário que teve que demitir o próprio filho, porque não se adaptava, né? Então, acho que vale a pena. Às vezes, o empresário brasileiro ele quer economizar em algumas coisas que geram um custo enorme depois no futuro. E às vezes vale a pena contratar uma empresa, por exemplo, que faça esse trabalho para esse empresário colocar as pessoas mais preparadas para que ele entenda a cultura organizacional do seu negócio e coloque pessoas com nível comportamental, como bem disse o Fábio, porque depois os 20% do técnico ele vai aprendendo, e foi o exemplo do Caio, por exemplo, que é o melhor dos exemplos para mim, que pega a pessoa ali sem vícios e vai ensinando conforme a cultura organizacional da empresa. Mas é importante, às vezes a gente economiza em coisas que não vale a pena. Se o empresário não tem a capacidade, olha, as capacidades todo mundo tem, mas se não tem a compreensão ou não tem a habilidade de fazer processos seletivos, contrata uma empresa para fazer isso. Muito provavelmente vai diminuir o custo lá num processo de rescisão trabalhista, num processo judicial, que pode acontecer das duas formas, mas o risco é menor. Então, vale a pena, né? Ele falou uma coisa sensacional, até anotei, né? Ou seja, os empresários, eles contratam mais pelo comportamento do que pela 80%, técnica. 80%, 80-20, não é isso, Fábio? 80-20? Isso mesmo, 80% 80-20. 20% técnica. E existe um jargão também, não sei se é clichê ou não, mas que diz que muitas pessoas contratam pela competência e demitem pelo comportamento, né? Uma série de fatores. É uma realidade. Então, acho que vale a pena, às vezes,
Às vezes chega empresário, não, mas eu mesmo faço, não, eu vou pegar uma pessoa ali que é o sobrinho do sobrinho. Não que o sobrinho não tenha capacidade, ele pode ter, mas põe uma pessoa para fazer um processo seletivo, porque, gente, o sucesso da empresa, em 90% dos casos, depende de pessoa, e não do negócio em si. Dizem que normalmente você é contratado pelo LinkedIn e é demitido pelo Facebook, né? Essa é a prática, né? Você é contratado pelo LinkedIn e você é demitido pelo Facebook. Eu queria que o Caio pudesse falar também sobre o teu negócio. É um negócio que as pessoas sempre estão construindo um sonho, realizando aquele desejo, alcançando uma vitória, é sempre voltado para essa área. E o que mais as pessoas têm procurado buscar nessa pandemia, de isolamento, de distanciamento social, é reconquistar, é voltar. Você sente que as pessoas estão começando, e aí é isso que eu queria ter esse termômetro, as pessoas estão ávidas por voltar a essa necessidade de completar a realização do sonho que foi interrompido momentaneamente, de conquistar aquela vitória. Como é que é isso para você? O que você tem sentido? O impulso tem sido até maior ou não? Como é que você consegue medir isso? Entende o que eu quero dizer? A pessoa ir comprar, por exemplo, um jogo de cadeiras. Vou dar um exemplo aqui, sim. Um jogo de cadeiras. Mas, com esse intervalo de 3, 4 meses, com tudo isso acontecendo, eu quero comprar um jogo de cadeiras, eu quero comprar aquele armário, porque eu preciso me reinventar até na minha casa ou no meu negócio. Isso tem acontecido ou eu estou viajando demais? Não, foi o que aconteceu. Hoje eu estou filosófico, né? Vê que para cada um eu estou colocando um ponto filosófico. O Marco, o Fábio, o Caio. Hoje eu estou meio filosófico aqui. Não é a minha praia, não, tá? Mas foi isso mesmo que aconteceu. As pessoas passaram a olhar mais para a sua casa, né? Porque elas estavam tão automático de acordar cedo, sair para trabalhar e voltar, e não dar aquela atenção e falar assim, um dia eu mexo aqui, um dia eu faço isso, um dia eu melhoro aquele ambiente. E aí elas se viram dentro de casa, com aquele mundaréu de coisa, tudo fora do lugar, e falam, não, peraí, agora eu preciso resolver esse ambiente, preciso dedicar espaço, preciso dedicar investimento à minha casa. Essa foi uma situação. A gente atendeu remotamente cliente onde tinha um apartamento alugado, moravam em outro apartamento, próprio também. Eu fechei um negócio com um cliente que ele tinha um apartamento alugado e ele morava no outro apartamento que ele pagava aluguel. E aí ele falou assim, eu não sei do futuro. Vou entregar esse daqui, vou despejar o locatário e vou para lá. Pelo menos eu fico mais tranquilo no imóvel que é meu. Então, fizemos esse apartamento para essa pessoa, para ela poder usar esse apartamento que já era dela e parar de pagar aluguel. Né? Então, foi uma série de mudanças que a gente viu acontecer aí, né? O Fábio, vou citar até o exemplo do Fábio, né? Quem se reestruturou. Então, estava juntando espaços para um novo espaço, né? E a gente teve também outros clientes que, já que agora eu estou em casa, vou sentar aqui com a minha esposa e com meus filhos aqui, vamos agora pensar no apartamento que vai ser entregue em dezembro. Vamos começar a pensar agora, já que está todo mundo em casa aqui, a gente ia deixar para ver isso lá para frente, a gente precisava fazer esse investimento, mas já vamos antecipar ele. Então, a gente fechou os 3, 4 apartamentos que vão entregar só no final do ano, mas talvez eles fossem deixar para ver isso lá para setembro. Mas estavam em casa em março e abril, já tomaram essa decisão. Né? E a gente estava ali, conseguimos atendê-los remotamente, a princípio e tal, até chegar o dia de vir tomar um café, né, e concluir o negócio. Mas eu vi as pessoas olharem muito para dentro e eu vi uma teoria, né, já tive com o Flávio uma outra oportunidade aí no programa, que meu pai sempre comentou, agora, mais ainda, as pessoas pararam de olhar para os seus carros e voltaram a olhar para as suas casas. Então, elas entenderam que gastar 150 mil no carro, tudo bem, é legal, mas e a minha casa? Agora mudou um pouco também. Vou gastar na minha casa, onde eu passo agora a maior parte do tempo, já que agora eu estou de home office. E sei lá quanto tempo eu vou ficar. Então, mudou essa chave também para o mercado da decoração, da arquitetura e decoração. Legal. Deixa eu perguntar aqui, são 7h51. Deixa eu perguntar aqui para o Fábio uma coisa que me chama muita atenção e que é muito comum, Fábio. O que falar, como resolver para aquela pessoa
Deixa eu mandar aqui um abraço para Ana Lúcia Teixeira. Boa noite a todos. Obrigado, Ana, pela participação. Alfredo Nogueira também, obrigado pela participação. O que fazer, o que você pode orientar, Fábio, nas duas situações? Aquele empresário que quer contratar uma pessoa para um cargo de nível médio, e aí aparece currículo de superior, pós-graduação, doutorado, e aí acaba tendo toda essa situação. E aquela pessoa que, às vezes, entrega o currículo e fala assim, olha, eu sou formado nesse curso superior, mas faço qualquer coisa. O que você pode orientar tanto para o empresário como para a pessoa que vai procurar uma oportunidade? Porque isso é muito comum hoje. Eu chego lá no Marco Aurélio, tudo bem? Tudo bem, olha, eu sou contador, mas eu trabalho no administrativo, eu sei dirigir, eu falo inglês. Como é que é essa salada que acaba acontecendo, tudo pela necessidade do emprego, de estar trabalhando? Como é que as pessoas devem ter? Na hora de se comportar e na hora que o entrevistador, aquela pessoa que está fazendo o recrutamento, deve receber esse tipo de situação, Fábio? Que é muito comum, acredito eu. Legal, muito comum. Para o empresário, eu sempre recomendo ele desenhar um perfil que atenda à necessidade dele e que ele saiba até onde esse cargo pode ir. Porque, um exemplo, se ele contrata alguém que tenha doutorado, que tenha qualquer outra formação bem aquém da vaga, bem superior à vaga... É mais fácil ficar no lugar dele, né? Essa pessoa possivelmente vai aceitar, porque ela está desempregada e precisa do salário, mas em um curto espaço de tempo ela vai sair para algo que é mais aderente ao perfil dela. Eu prefiro contratar a pessoa que não tem tanta aderência e preparar do que contratar alguém acima que vai descer. Se bem que isso não é uma regra, mas muitas coisas nesse sentido acontecem, mas as expectativas, se bem alinhadas, pode ser que dê certo, porque pode ser também que a pessoa não tenha mais essa aspiração, por já ter passado por tanto tempo, essa realidade de não querer mais aquilo, querer uma coisa nova, isso também acontece, mas, em via de regra, ela com certeza vai ficar um tempo até suprir as suas necessidades financeiras, depois vai buscar algo maior. Para o profissional, isso a gente vê todos os dias aqui. Quando a gente anuncia uma vaga na consultoria aqui, imagina que a gente trabalha com porto e indústria. Esse é o segmento a que nós atendemos. Então, quase 100% desse mercado a gente atende. Então, as pessoas já sabem disso. Se eu anunciar uma vaga aqui de auxiliar de limpeza ou de diretor, eu vou receber pelo menos 850 candidaturas. Dessas, 20% tem o perfil que eu preciso. Estou chutando bem alto, tá? Mas 20%. Mas nós olhamos todos os 850 porque faz parte do nosso processo. A gente tem alguns rankings de triagem e a gente faz a triagem e acaba analisando. O que eu sempre falo é que, assim, o profissional sem foco, ele não consegue nada. É igual o cachorro que tem 2 donos, morre de fome. Ele vai lá buscar uma coisa aqui, uma coisa ali, e pela falta de foco não vai ter nenhuma. Então, vale ele canalizar a busca dele para aquilo que ele tem de aspiração e de competência, para que ele também atenda às suas necessidades. Porque, imagina só, o Fábio hoje trabalha com RH, mas lá atrás eu tive uma experiência com financeiro. E eu coloco lá que eu vou trabalhar com RH e com financeiro. E eu acabo encontrando esse emprego na área financeira. Mas eu não gostaria desse emprego, porque eu me apaixonei por RH, foi minhas últimas experiências, e eu quero RH. Eu vou ser um profissional que vou aceitar a parte financeira, a área financeira, mas eu serei um frustrado profissionalmente. Não vou entregar e não vou estar feliz. Lógico que rapidamente eu vou estar buscando algo no mercado de novo. Então, se eu já direcionasse essa energia para o que eu quero, que é recursos humanos, eu conseguiria mais rápido uma recolocação dentro do que eu espero, dentro do que eu conheço, e estaria, consequentemente, mais feliz. Então, eu sempre falo, panfletar o currículo nunca é uma melhor opção. Muito bem, acho que isso acaba sendo importante. Já se deparou com essa situação aí na tua empresa, em um momento, Caio? Acontece bastante, porque toda semana, pelo menos, chega 1, 2 currículos aqui. Gente que trabalhou em diversas áreas, e, lógico, aparece alguns que trabalham no segmento, mas uma coisa, até complementando o que o Fábio falou, e acho que também é uma dica que ele vai acabar, deve dar bastante para os candidatos. O que eu recebo de currículo aqui, que a pessoa chega, ela talvez nem tenha olhado o nome da empresa, ela chega, faz assim com o currículo,
Se ela me pedir 2 minutos da minha atenção, eu vou dar, se eu estiver aqui na loja. Agora a pessoa não procura, não entrou no site, não sabe o que a gente faz, não sabe o nome da empresa, não sabe quantos anos tem, como que ela vai querer que eu queira alguma coisa com ela? Primeiro ela tem que demonstrar interesse, ter interesse. Eu conheço a Casa Arte Móveis, eu passo aqui na porta há tantos anos, acompanho vocês pelo Instagram, pelo site e tal, e eu queria uma oportunidade de fazer pelo menos isso. O candidato ele não quer nem isso, ele não quer nem se dar o trabalho de conversar, ele quer só, simplesmente entregar o papel. Aí é meio complicado, como que eu vou contratar uma pessoa que simplesmente dá um papel na minha mão? E nem ela demonstrou interesse. Então também, aí o complemento que você falou, preciso de alguém para me ajudar, porém a pessoa não quer nem demonstrar interesse, não está qualificada pode estar qualificada profissionalmente, mas para apresentação, para vender o peixe para mim, ele não consegue. É isso. Quer falar a respeito disso, Marco Aurélio, pela tua experiência, né? Porque foi o que o Flávio acabaram falando, acho que é importante, a pessoa ter minimamente saber a história da empresa, né? De repente, Sim. Ele vai procurar uma oportunidade no Sebrae, e aí ele vai falar que o Sebrae é uma grande empresa, né, que dá uma devida atenção às indústrias do estado de São Paulo. De repente vai confundir Sebrae com Fiesp. Então, são essas coisas, esses pormenores. Eu sou uma pessoa muito chata com relação a isso. E eu percebo isso. Às vezes, quando eu ia, né, agora não tenho ido mais, uma pizzaria, um restaurante, eu vou numa empresa, eu gosto de perguntar. Né, olha, mas por que esse nome e tal? Tem pessoas que falam assim, nunca reparei, nunca prestei atenção, a pessoa se surpreende. Detalhe, a pessoa que trabalha na empresa. Né? Então, eu pergunto para a pessoa da empresa, a pessoa, então, realmente tem tudo a ver com relação a isso. Marco Aurélio. Tem toda a razão. E o problema, Caio, é quando isso acontece já no processo da entrevista, né? Quer dizer, a pessoa deixou o currículo, você chama para uma entrevista e vê que mesmo na entrevista não se dedicou nem 1 minuto para conhecer um pouquinho da empresa que ele está prestando aí o processo seletivo. Isso é uma questão de muito treinamento, né? Precisa mesmo. Mas uma coisa que o Fábio disse, ela tem a mesma lógica para o mundo dos negócios, sabe? Afinidade. Tem muitas pessoas que chegam no Sebrae e a pergunta é o que está dando dinheiro? Né? E a resposta é se eu soubesse, né? A resposta é essa. Mas assim, afinidade mesmo. Eu já falei para o Flávio, já sempre falo essa história de, por exemplo, olha, no meu bairro não tem uma padaria, vou montar uma padaria. Você gosta de acordar cedo? Não, detesto. Então, exatamente a mesma lógica colocada pelo Fábio, vai ser frustrado e a padaria vai quebrar, mesmo não tendo nenhuma padaria no bairro do empreendedor. Então, a afinidade para o negócio também é fundamental para aqueles que nos ouvem. Pensou em empreender e não tem afinidade com lidar com pessoas, por exemplo, talvez não seja o mundo empresarial ou o mundo de empreender, né? E outro ponto que o Fábio citou logo no começo, de intraempreendedorismo, é fundamental dizer para todo mundo que empreendedor necessariamente não é aquele que abre o negócio, não. Não é. Empreendedorismo é comportamento, e ele deve ser exercido trabalhando numa empresa pequena, numa multinacional, ou abrindo o próprio negócio, né? Se você pesquisar hoje no YouTube, por exemplo, e coloca a palavra empreendedorismo, você vai ver conjuntos de características, de comportamentos, de desenvolvimento de comportamento, e não necessariamente montar uma empresa. A gente chama o empresário de empreendedor porque ele teve a primeira atitude, que é iniciativa, planejamento. Então, é o primeiro comportamento daquele que empreende. Mas a mesma lógica, Fábio, só para não ser repetitivo, se aplica ao universo das pequenas empresas. Não é porque está dando muito dinheiro que você vai ser bem sucedido num determinado negócio. Tem que amar, tem que gostar, né? Tem que ter vontade, né, de se desenvolver. Tem que ter propósito, que é uma palavra muito utilizada hoje, né, por todos nós. Isso é verdade. Muito bem, estamos chegando ao final do programa Sem Pauta nesta segunda-feira. 20 horas agora, nesse momento. Quero agradecer aqui a presença mais uma vez aqui do Fábio Sartori. Fábio, obrigado pela oportunidade, um abraço, até a próxima. Boa semana para você. Queria que você deixasse, então, um contato para as pessoas conhecerem um pouco mais do seu trabalho. E você que tem um negócio muito importante, que é a oportunidade do recurso humano de hoje, da questão das palestras que você estava falando. Eu acho que acaba sendo muito importante para todos aí. Obrigado, viu, Fábio, pela participação. Um abraço.
Legal, Flávio, obrigado ao Caio, obrigado ao Marco e a todos os ouvintes e aos espectadores. Dizer que é sempre um prazer estar aqui, sempre que me convocar, estarei aqui participando. Bom, para quem está procurando emprego e deseja enviar um currículo, a nossa empresa de recrutamento e seleção é a sartoridho.com.br. Então, você entra lá, tem as vagas, pode se cadastrar à vontade. Lembrando que para a vaga que tem o seu perfil. E se de repente você se encontra perdido, não sei o que fazer, tem muita gente, eu estou muito desnorteado e sem rumo, entra lá na escoladocomportamento.com.br, é uma plataforma de ensino online, tem treinamentos gravados, tem aula toda segunda-feira ao vivo, com mentoria, e você paga apenas R$ 29,90. Por R$ 29,90, com certeza você vai encontrar seu emprego rapidinho, e, enfim, vai estar em contato com a nossa comunidade. Obrigado e até a próxima. Excelente semana para todo mundo. Legal, bacana. Agradecer aqui a presença do Caio Sérgio mais uma vez. Caio, prazer em revê-lo. Obrigado pela oportunidade. Um abraço. Até a próxima. Deixar o contato aí da Casa Arte, por favor. Obrigado, Flávio. Obrigado, Rogério, que deve estar nos assistindo. Obrigado a toda a equipe da Santos Press. Obrigado, Marco e Fábio, pela participação também. E deixar aqui meu convite a todos que sonham em remodelar o seu ambiente, você que sonha em ter um ambiente planejado, um apartamento planejado, nos acesse em casaartemóveis.com.br e Instagram, @casaartemóveis, Facebook /casaartemóveis. São mais de 34 anos no mercado realizando sonhos. Contem conosco. Legal, muito bem. Marco Aurélio, obrigado pela oportunidade, prazer em revê-lo aí. Boa semana para você. Até a próxima, viu, Marco? Obrigado, Flávio. Obrigado, Caio, Fábio. Prazer estar aqui com vocês. Aprendi muito aqui nessa hora. Dizer para vocês que a gente reabriu o nosso escritório. Nós estamos atendendo das 10 até as 14 todos os dias, mas hoje é mais fácil você ser atendido e mais rápido pelo WhatsApp, tá? Que é 013 99103 6256. 99103-6256, ou pelo portal do Sebrae, pelo 0800, a gente está à disposição aí dos empresários e daqueles que querem empreender para que a gente possa retomar a economia aí com base nas pequenas empresas. Um abraço, gente. Obrigado. Legal, Marco. Obrigado. Muito bem. A todos vocês, obrigado pela oportunidade. Voltaremos amanhã para mais um programa Sem Pauta. O Rogério Amador aqui apresentando a partir das 7 da noite. Você pode nos acessar lá no canal, nas nossas redes sociais, tanto no YouTube como no Facebook, e acompanhar todos os programas que ficam disponíveis lá. Todos vocês, obrigado pela oportunidade. Está aí, facebook.com/programa Sem Pauta, ou no YouTube, Programa Sem Pauta, que o Marco gentilmente colocou aí. Obrigado, Marco. Todos vocês, obrigado pela oportunidade. Voltaremos amanhã para mais um Sem Pauta, desejando a todos uma ótima noite, excelente semana e até lá. Valeu!